Imagine a segurança da sua rede. Assim, como a portaria de um prédio. Por muito tempo, o porteiro, que seria o firewall tradicional, só olhava o número do apartamento e se a pessoa tinha a chave certa. Um trabalho simples. Mas e se, de repente, todo mundo, do entregador de pizza ao ladrão, começasse a usar a mesma chave mestra? A portaria se tornaria inútil. É basicamente isso que aconteceu na internet. Hoje, a gente vai analisar a fundo a evolução dessa segurança, o Firewall de Próxima Geração, ou NGFW. A nossa missão é entender como saímos de um porteiro que só olha a porta para um detetive particular que pergunta: quem é você? Qual aplicativo está usando? E mais importante, o que exatamente você está trazendo aí dentro? E essa analogia da chave mestra é perfeita. O problema que forçou essa evolução foi que, quase todo o tráfego da internet, seja do seu banco, da Netflix ou de um malware sofisticado, começou a usar a mesma porta. A porta 443, que é a do HTTPS. Então, o firewall antigo ficou efetivamente cego. Ele via um mar de gente passando pela mesma porta, com a mesma chave, e, assim, não tinha como distinguir um visitante legítimo de uma ameaça. O NGFW nasceu dessa necessidade de restaurar a visibilidade. Ok, vamos analisar isso então. Para entender o novo, a gente precisa olhar para o antigo. E não é só uma questão de tecnologia que ficou velha, certo? Teve uma mudança fundamental na forma como a gente usa a internet, que quebrou o modelo antigo. Exatamente. A evolução foi uma resposta a essa mudança. O primeiro tipo de firewall lá nos primórdios era o filtro de pacotes, o stateless. Pensa nele como o porteiro mais básico possível. Ele só olhava endereço de origem, de destino e a porta. Camada 3 e 4. A regra era tipo, pacotes do IPX podem ir para a porta Y. Muito rígido, muito simples e completamente inadequado para o mundo de hoje. E depois veio o que a maioria das pessoas ainda pensa quando ouve a palavra firewall, né? O stateful, ele era mais inteligente. Sim, foi um salto quântico na época. O firewall stateful, ou de inspeção de estado, ele não olhava mais cada pacote isoladamente. Ele entendia o conceito de conversa, de sessão. Ele sabia que se um computador de dentro da rede iniciou uma conversa com o Google, os pacotes de resposta do Google deveriam ser permitidos de volta. Ele lembrava o estado da conexão. O que já era muito melhor. Ele sabia que a pessoa que estava saindo do prédio era a mesma que tinha entrado antes. Mas ele ainda tinha aquele problema da chave mestra que a gente mencionou. Precisamente. O calcanhar de Aquiles dele continuava sendo a dependência das portas. A regra de ouro de um firewall stateful virou permitir todo o tráfego de saída na porta 443. E quando absolutamente tudo, do sistema de gestão da empresa ao streaming de vídeo e ao malware, usa essa porta, essa regra se torna uma porta de celeiro aberta. E é aí que o NGFW entra em cena mudando a lógica. Certo. Porque ele não pergunta mais qual porta, ele começa a fazer perguntas muito mais inteligentes. O jogo muda. Muda radicalmente. O NGFW faz tudo o que o stateful faz, ele ainda inspeciona o estado da conexão, mas ele adiciona camadas de inteligência que são cruciais. A principal é a capacidade de inspecionar a camada 7, a camada de aplicação, e entender a identidade do usuário. A regra deixa de ser permitir a porta 443 e se transforma em algo do tipo permitir que o grupo de marketing acesse a aplicação Facebook, mas só para postar, bloqueando o chat e os jogos. Então a mudança fundamental é de permitir a porta para permitir a aplicação para o usuário certo. É uma mudança de foco, de uma regra técnica de infraestrutura para uma regra de negócio, que faz sentido até para quem não é de TI. Perfeito, você traduz a política de segurança da empresa diretamente para o firewall. Estagiários não podem usar redes sociais. A diretoria pode acessar tudo. O financeiro só acessa aplicações financeiras. Isso era impossível antes. É aqui que a coisa fica bem interessante. Vamos detalhar esses superpoderes. O primeiro que você mencionou é a consciência de aplicação. Como ele consegue saber que um tráfego é do Spotify e outro é do sistema da empresa, se os dois estão usando a mesma porta 443 e
então criptografados? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta é uma tecnologia chamada Deep Packet Inspection, ou DPI. O firewall antigo era como o porteiro que só olhava o crachá do visitante, né? Aham. O NGFW, com DPI, ele abre a mochila do visitante para ver o que tem dentro. Ele tem um livro de assinaturas que descrevem como o tráfego de milhares de aplicações se parece. A forma como o Spotify conversa é diferente da forma como o BitTorrent conversa, que por sua vez é diferente do Microsoft 365. Ele identifica esses padrões, essas assinaturas, não importa a porta. E isso frustra as tentativas de evasão, aplicações que tentam se disfarçar. Exatamente. O BitTorrent é um exemplo clássico. Ele foi projetado para pular de porta em porta para fugir de firewalls. Com o NGFW, não importa. Ele pode tentar usar a porta 25 de e-mail, a 80 de web, a 443. O DPI vai olhar o conteúdo, ver a assinatura do BitTorrent e vai bloquear se essa for a política. E isso tem implicações enormes na segurança. Eu lembro de um caso famoso de um ataque a uma grande varejista. O malware já estava dentro da rede. Ele se comunicava com o servidor de comando e controle do hacker, disfarçado de tráfego web normal, saindo pela porta 443. O firewall antigo só via tráfego web permitido, e os dados foram roubados. Esse é o cenário perfeito para um NGFW brilhar. O firewall tradicional teria sido cúmplice passivo do roubo. O NGFW, com um DPI e um bom serviço de inteligência de ameaças, teria inspecionado aquele tráfego supostamente normal, ele teria identificado a assinatura daquele malware específico ou daquele canal de comando e controle e teria bloqueado a comunicação na hora, teria matado o ataque antes que ele pudesse extrair um único dado. Ok. Então o firewall sabe que o tráfego é do Spotify e não um malware. Mas isso não me ajuda muito se eu quero que meu CEO possa usar o Spotify para relaxar, mas meus estagiários não, para manter o foco. Como o firewall sabe a diferença entre eles se estão na mesma rede? Ótima pergunta. E ela nos leva direto ao segundo pilar, a consciência de identidade. Um firewall antigo só enxerga endereços IP. Para ele, a máquina 192.168.1.100 é só isso, uma máquina. Mas essa máquina pode ser usada pelo diretor financeiro às 10 da manhã e por um estagiário às 3 da tarde. Criar regras baseadas em algo tão volátil como um IP é uma receita para o desastre. Ou para uma administração de rede infernal. A regra valeria para a máquina, não para a pessoa. E é a pessoa que representa o risco ou a necessidade de acesso, né? Exatamente. A solução do NGFW é genial na sua simplicidade. Ele se integra com o sistema que já sabe quem é quem na empresa, que geralmente é o Active Directory da Microsoft. Ao fazer essa integração, o firewall pergunta ao Active Directory: "Ei, quem está logado no IP 192.168.1.100 agora?" E a resposta vem: é a Maria, do grupo diretoria. O firewall então sabe em tempo real que todo o tráfego daquele IP pertence a Maria. Isso muda completamente o jogo para o administrador de rede. Em vez de gerenciar uma planilha com 500 IPs, ele agora gerencia grupos como marketing e engenharia, que já existem no sistema da empresa. A vida dele fica infinitamente mais fácil e a segurança muito mais forte. As políticas se tornam lógicas baseadas em funções de negócio. Permitir que o grupo desenvolvedores acesse o GitHub. Negar que o grupo vendas acesse o YouTube, exceto o canal da nossa empresa. É um controle granular, inteligente e que se adapta dinamicamente quando as pessoas mudam de cargo. Então ele sabe o que é a aplicação e quem é o usuário. Mas falta a peça final do quebra-cabeça. O tráfego, mesmo sendo de uma aplicação permitida e de um usuário autorizado, pode conter uma ameaça. E isso nos leva ao terceiro pilar, que transforma o NGFW de um controlador de acesso numa plataforma de segurança completa. IP de segurança. O primeiro serviço integrado aqui é o IPS, o Sistema de Prevenção de Intrusão. O IPS é como um especialista em táticas de ataque. Ele analisa o tráfego que já foi permitido pela política, por exemplo, o acesso do financeiro ao portal do banco, e procura por assinaturas de ataques conhecidos.
Coisas como uma tentativa de SQL injection ou um exploit que tenta se aproveitar de uma vulnerabilidade no navegador. Se ele encontra algo, mesmo numa sessão legítima, ele bloqueia ativamente aquele pacote. Mas espere um pouco. Você mencionou antes que mais de 90% do tráfego hoje é HTTPS. É criptografado. Como o firewall consegue fazer tudo isso? Identificar a aplicação com DPI, procurar ameaças com o IPS, se o conteúdo está todo embaralhado. Essa é a objeção mais importante e mais comum. E a resposta soa um pouco assustadora no início. O NGFW precisa atuar como um man in the middle do bem. Ele precisa quebrar a criptografia para poder inspecionar. Man in the middle do bem. Isso soa como um oxímoro. Isso não cria um ponto único de falha de segurança? Se alguém comprometer o firewall, essa pessoa agora tem acesso a todo o tráfego da empresa em texto plano? Qual é a contrapartida para esse risco? A sua preocupação é 100% válida e é o centro da discussão sobre essa tecnologia. O risco existe e, por isso, a segurança do próprio firewall é absolutamente crítica. Mas a contrapartida é a visibilidade. Sem a descriptografia SSL/TLS, o firewall volta a ser cego. Os hackers sabem disso e hoje escondem praticamente todos os seus ataques dentro do tráfego criptografado. A escolha é: ou você assume o risco controlado de inspecionar o tráfego na sua borda, ou assume o risco muito maior de deixar ameaças passarem livremente pela sua rede. E como isso funciona na prática sem que o navegador do usuário comece a gritar com alertas de segurança? O processo se chama inspeção SSL/TLS. A empresa instala um certificado raiz confiável do firewall em todas as máquinas dos funcionários. Quando um funcionário tenta acessar um site HTTPS, o firewall intercepta a conexão, ele cria uma conexão segura com o site externo e outra conexão segura com o funcionário, usando aquele certificado. Para o funcionário, tudo parece normal. No meio do caminho, o firewall tem o tráfego em texto plano para aplicar todas as suas políticas, DPI, IPS, antivírus. Depois de inspecionar, ele criptografa tudo de novo e envia ao destino. Mas existem limites éticos e legais para isso, imagino. Não se pode sair descriptografando o acesso ao banco do funcionário, por exemplo? Com certeza. E é por isso que a implementação precisa ser muito cuidadosa. As melhores práticas dizem que categorias sensíveis de tráfego nunca devem ser descriptografadas. Coisas como sites de bancos e finanças, serviços de saúde, portais governamentais. Os administradores criam listas de exceção para esse tipo de tráfego, equilibrando segurança e privacidade. E vale um aviso importante: ativar todos esses recursos, especialmente a descriptografia, exige um poder de processamento gigantesco. O dimensionamento do hardware do NGFW é crítico. Comprar um modelo subdimensionado é a receita para transformar sua solução de segurança num gargalo que deixa a rede inteira lenta. Como toda tecnologia poderosa, surgem alguns mitos, algumas confusões, né? Vamos esclarecer os 3 mais clássicos que apareceram nas fontes que a gente analisou. O primeiro é a eterna briga: NGFW contra UTM. Ah, sim. O que é fascinante aqui é como o marketing criou essa confusão. UTM significa Unified Threat Management. Na superfície eles parecem iguais, uma caixa que faz várias coisas de segurança. Mas o foco é completamente diferente. O UTM é uma solução tudo em um, pensada para pequenas e médias empresas. Ele agrega a firewall, VPN, antivírus, filtro web, mas a arquitetura dele é otimizada para simplicidade e custo, não para alto desempenho. Enquanto NGFW é o irmão mais velho e mais robusto focado no mundo corporativo. Exato. O NGFW é para o mercado enterprise. O design dele é focado em performance superior, granularidade de controle de aplicações e prevenção de ameaças avançadas em redes de alta velocidade. Tentar usar um UTM numa grande corporação é como usar um carro de passeio para transportar uma carga que exige um caminhão. Ele simplesmente não vai aguentar a pressão. O segundo erro comum que as pessoas cometem é pensar que o NGFW é uma tecnologia que veio para substituir o firewall stateful. Esse é um erro conceitual. Um NGFW é um firewall stateful. Ele não substitui essa função, ele a engloba e expande.
Ele ainda faz toda a inspeção de estado nas camadas 3 e 4, como um firewall tradicional. Ele só adiciona as camadas de inteligência por cima. Pense na consciência de aplicação e de identidade como superpoderes adicionados a uma base que já é sólida, não como uma substituição. E por último, o mito que a gente já abordou, mas vale reforçar. A ideia de que um NGFW é inútil contra o tráfego HTTPS. Desde que essa função esteja ativada e configurada corretamente. Quando está, ele quebra a criptografia na borda da rede para poder inspecionar o conteúdo, resolvendo o problema da chave mestra que deu origem a tudo isso. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir a jornada, diríamos que saímos de um firewall que fazia duas perguntas simples: de onde você vem e para qual porta você vai, para um NGFW que faz um interrogatório completo. Quem é você, o usuário, o que você está tentando usar a aplicação e o que você está carregando nesse acesso, o conteúdo ou ameaça. Exatamente. Essa capacidade de entender o contexto completo do tráfego usuário, aplicação e conteúdo é o que torna a pedra angular das arquiteturas de segurança modernas, como Zero Trust ou confiança zero. O princípio do Zero Trust é nunca confie, sempre verifique. Você não pode verificar nada se não tiver visibilidade. O NGFW fornece essa visibilidade granular para que cada pedido de acesso seja autenticado e autorizado de forma inteligente. O que nos deixa como uma reflexão para o futuro e que toca naquele ponto que eu levantei sobre o man in the middle do bem. Sim, se a tecnologia de segurança de rede agora pode identificar não apenas o que estamos fazendo online, mas quem somos com um nível de detalhe impressionante, como as organizações equilibram a necessidade crítica de segurança com o direito fundamental à privacidade dos indivíduos dentro de suas próprias redes. A tecnologia nos deu o poder de ver tudo. A sabedoria está em decidir o que devemos de fato olhar. A linha entre proteção e vigilância se torna cada vez mais importante de ser discutida.